Seguir a Jesus tem uma série de responsabilidades. E no mês de março nós estaremos estudando sobre as orações do discípulo. Ou seja, se seguimos a Jesus, nós precisamos aprender como conversar com Ele, redescobrir a importância do nosso diálogo, da nossa conversa com Ele. Porque a fé cristã é relacionamento. Nós nos relacionamos não é com uma doutrina, não é com uma instituição, não é com um credo. Nós nos relacionamos com uma pessoa. E a nossa relação é uma relação pessoal, portanto, com o Senhor Jesus. E uma relação para ela subsistir, para ela crescer, para ela se aprofundar, ela precisa de diálogo, ela precisa de interação. E a oração é uma forma pela qual nós dialogamos, pela qual nós conversamos, pela qual nós procuramos entender o propósito e o desígnio de Deus. Oração é diálogo, oração é conversa. E hoje de manhã nós estudamos a oração de Abraão. Quando Abraão, dialogando com Deus, ele pôde vislumbrar, não apenas para além das suas necessidades pessoais, o desejo pessoal de ter um filho, mas as necessidades de uma cidade pecaminosa, corrompida, destinada à destruição. E ele dialogou com Deus, intercedendo por aquela cidade, visualizando ali as pessoas que estavam naquela cidade. Mas nesse diálogo Abraão aprofunda a sua compreensão a respeito de Deus, da justiça de Deus e da sua misericórdia. De tal maneira que Abraão, ao final daquele diálogo, ele sai não apenas com a nova compreensão de Deus, mas ele também sai modificado, sai transformado a resultado desse diálogo. E hoje à noite nós queremos estudar com os irmãos a oração de Davi. A oração de Davi, entre tantos outros servos e servas de Deus, expressa no Salmo 51. Davi é um homem de oração. A Bíblia relata muitos momentos de Davi em oração. Quando nós lemos o primeiro e segundo livro de Samuel, as experiências de Davi, desde o início da sua inserção na vida pública, nós lemos vários episódios e Davi consultou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Ele era um homem de oração, um homem que cultivou uma vida de oração e de diálogo com Deus. Mas de um modo específico, a oração do Salmo 51 é uma oração que retrata um momento específico na vida dele, um momento especial na vida dele. É sobre esse diálogo que Davi enceta com Deus, registrado no Salmo 51, é que nós vamos meditar nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. É sem dúvida nenhum dos salmos mais citados da Bíblia. E aqui está a descrição de alguém em um momento especial da sua vida. E ele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu tudo as daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Nós precisamos entender esta oração dentro de um contexto. Qual é a história que está por detrás deste contexto? Essa história está descrita no segundo livro de Samuel, nos capítulos 12 e 13. Diz o texto bíblico, os irmãos conhecem, e quem não sabe, nós queremos informar. E Davi, tendo enviado seu exército à guerra, ficou, após um longo período de paz e de tranquilidade, ficou em casa. E ele, passeando no terraço de manhã, olhou a vizinha que estava tomando sol no terraço, tomando banho. E ele mandou perguntar, mandou trazer, teve um relacionamento íntimo com aquela mulher. E alguns dias depois, ela mandou um recado: Davi, eu estou ligeiramente grávida. E Davi, então, agora como é que eu vou resolver esta situação? E passou na cabeça dele, armou um esquema para resolver aquela situação embaraçosa. Ele então mandou chamar o marido da mulher que estava na guerra e trouxe e ofereceu um jantar, e no pretexto que ele fosse para casa. Indo para casa, naturalmente acobertaria a gravidez não desejada de Batseba. Mas Urias recusou-se ir à casa, porque ele disse: não é justo, as pessoas estão lá na batalha, eu venho para casa e vou lá, vou festejar com minha mulher, e aqui não faz sentido. E dormiu à porta da casa do rei. No dia seguinte, Davi viu que Urias não tinha ido para casa, chamou novamente Urias e deu vinho para que Urias bebesse, se embriagasse. Quem sabe ele, no entusiasmo, no calor do vinho, resolvesse ir para casa, e estaria resolvido. Mas nem assim Urias resolveu ir para casa. Ele disse: então está complicado, eu tenho que tomar uma solução aqui definitiva. E ele escreveu para o general, para Joabe, para que colocasse então Urias no lugar mais perigoso da batalha. E mandou uma carta e entregou a Urias, e Urias levou nas mãos a sentença de morte e entregou para Joabe. Olha aqui uma mensagem do rei. E Joabe de fato fez isto e colocou Urias no lugar mais perigoso da batalha, e o desfecho foi o esperado. E o soldado então veio avisar: olha, tudo certo, limpeza, tudo tranquilo, está resolvido, fica tranquilo que aquele problema zerou. Mas não zerou, não acabou. Diz a Bíblia
que Deus não gostou, não aprovou. Não aprovou o gesto de Davi. E Deus levantou a Natã e diz: vai lá na casa de Davi e conta para ele uma historinha do cidadão que fez um jantar na sua casa. Ele tinha muitas ovelhas no seu curral, mas ele foi lá no curral do vizinho que tinha uma ovelhinha só e matou a ovelhinha do seu vizinho para oferecer para o jantar. E Davi, quando ouviu essa história, ele ficou irado. Diz: mas não é possível, esse camarada merece ir para a cadeia. Esse camarada merece ser preso. Quem é esse camarada? E Natã diz: você, é você. Você é o cara que fez esta barbaridade. Então, diante disso, Davi escreve o Salmo 51, que é a sua oração. E é interessante, irmãos, que esta história de Davi é conhecido pelo grande rei que solidificou, que uniu o povo de Israel, grande cantor, grande poeta, ungido por Deus, servo abençoado. Mas a Bíblia retrata este pecado de Davi, porque a Bíblia apresenta o retrato dos seus heróis sem retoques. Não há Photoshop no retrato que a Bíblia apresenta dos seus personagens. Eles são como eles são, com seus altos e baixos, com suas ambiguidades, com suas fragilidades, com seus aspectos positivos. A Bíblia apresenta tais como eles são. Isso é muito importante, porque a Bíblia não trata com super-heróis. A história da Bíblia, a história da ação, do relacionamento de Deus conosco, não é uma história com anjos, é uma história de seres humanos de carne e osso. Isso para nós não é justificativa para o nosso pecado. Davi pecou, também posso pecar. Mas por outro lado mostra que há esperança para nós, porque o material humano com que Deus trabalha é esse tipo, é material. Você, eu, somos este material que Deus trabalha, que Deus trabalhou. Por isso a Bíblia, ela é muito precisa a apresentar os seus personagens, os seus integrantes, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas fragilidades. E eu repito, por isso há esperança para nós. Mas também, ao retratar esses aspectos da vida de Davi, há um contraste com Saul. Há um contraste muito nítido. Saul está em evidência, Davi está aparecendo. E entre os dois, o texto bíblico vai mostrando esse contraste. É o contraste entre confissão e delação premiada. Esta é a palavra que nós mais ouvimos agora, essa malfadada operação Lava Jato, em que aqueles empresários, entre aquelas pessoas envolvidas, estão fazendo confissões, mas confissões com vistas a atenuar a pena, com vistas a salvar a pele, com vista a preservar o patrimônio, com vistas a ter uma pena reduzida. É uma confissão interesseira, é uma confissão utilitarista. Foi o que Saul fez. As confissões de Saul, eu estou estudando especificamente o primeiro e o segundo livro de Samuel nos últimos meses, e eu observando que as confissões de Saul são todas elas do estilo delação premiada. Ele diz: ah, sim, eu errei, desculpa aí. Mas ele continua fazendo tudo daqui a pouco. Ele é apanhado no erro. Samuel o repreende: ah, tá certo, me perdoe. Eu falei, desculpa aí, viu? Mas passo seguinte, ele comete o mesmo erro. Tenta matar a Davi. Davi diz: olha, Saul, eu podia ter te matado, mas meu filho, você é tão bondoso, você é gente fina, olhe, só Deus mesmo, Deus te abençoe, vai-te em paz. Mas daqui a pouco faz de novo, porque não houve arrependimento. E aqui há esse contraste entre confissão com vistas a um arrependimento, a uma mudança, e uma confissão momentânea, uma confissão ocasional,
uma confissão apenas para livrar a cara e sobreviver um pouquinho mais naquele estilo de vida. Mas quando nós olhamos esta confissão de Davi, nós vemos que ela tem alguns princípios gerais que precisamos sempre ter em mente. A primeira delas é que os pecados, eles têm uma pré-história, eles não acontecem por acaso, eles não surgem do nada. O pecado de Davi não surgiu do nada, não surgiu por acaso, momentaneamente, ou foi um lapso, foi um escorregão, foi sem querer. Se você observar, há um histórico que vai encaminhando para essa situação. Davi está estabilizado no poder, firmou os limites do império, firmou-se politicamente, militarmente, ele está tranquilo. E esse é um momento muito perigoso na vida do ser humano, quando o ser humano está viajando, navegando em céu de brigadeiro, não tem problema, não tem dificuldade, não vê nenhuma turbulência à vista. Esse é um momento perigoso porque as pessoas relaxam, as pessoas de repente descansam e as pessoas de repente deixam de vigiar e deixam de perceber que as ocasiões para o pecado estão sempre à porta, estão sempre perto de nós. Mas também percebemos que Davi cresceu no poder, e o poder é sempre algo perigoso, o poder é algo sempre escorregadio, o poder é sempre uma armadilha, porque de repente Davi pode tudo, Davi pode todas as coisas, e de repente ele começa a perceber que o seu poder é muito grande, a sua influência é muito grande, e ele não percebe o limite. E esse é um momento perigoso na vida de uma pessoa, é quando ela vai perdendo a noção de limites. É a minha esposa, o meu lar, a minha família, e de repente ele perde esse limite. Para aqui, para cá não cruza. Ali é a esposa do teu general, do teu soldado. Perde essa noção de limite, e isso é muito próprio das situações de conforto, das situações de segurança e das situações de poder, quando tudo vai bem, financeiramente, economicamente, materialmente, tudo vai bem, e de repente a gente começa a perder essa noção de limites, essa sensação falsa que às vezes o dinheiro acarreta no ser humano, que ele pode comprar tudo, que ele pode possuir tudo, que tudo está ao seu alcance. Foi isso que aconteceu com a mulher de Potifar, com José lá no Egito, mulher poderosa, uma socialite, granfina, que tinha do bom e do melhor, e ela sempre teve tudo. Por que eu não posso ter esse rapaz comigo na minha cama? Isso é um perigo, quando as pessoas perdem a noção de limite. Mas também há um outro aspecto. No sentido geral, essa história nos ensina que Davi foi um homem extremamente vitorioso. Ele lutou com o gigante, ele venceu os filisteus, ele venceu muitas batalhas, ele enfrentou muitos inimigos, ele enfrentou exércitos e ele venceu todos. Mas é interessante que as vitórias de ontem não permitem que nós esqueçamos que as lutas e as batalhas de cada dia, nós precisamos ter vitórias no dia de hoje. As vitórias de ontem não são um crédito para você deixar de lutar, porque é preciso ter vitória no dia de hoje também. Por isso, muda o foco das batalhas, mas elas continuam. Ele venceu guerreiros, ele venceu exércitos, ele venceu inimigos, ele venceu gigantes, mas precisava vencer também as ameaças que estão dentro do coração humano. Eis o que concede ao ser humano, que muitas vezes o ser humano é vitorioso em tantas áreas da sua vida, ele conquista tantas coisas na sua vida, conquista títulos, conquista posições, conquista materialmente, conquista propriedades, ele conquista o favor das pessoas, mas às vezes é derrotado por pequenas coisas na sua vida pessoal. Um grande vitorioso, um grande batalhador, mas não percebeu que as batalhas mudam o foco.
Você vence lá fora, mas preciso vencer dentro. Você vence externamente, mas é preciso vencer a batalha dentro de você, a batalha no seu lar. E é aqui que Davi não soube equilibrar essas coisas e perdeu uma batalha crucial na sua vida, porque não prestou atenção a esse aspecto. Vamos analisar algumas coisas a respeito da oração de Davi. Quando Natã o confronta, o desafia, ele diz: você pecou. Davi então ora e diz: pequei, eu pequei. Davi está encarando a realidade, não está adornando, amaciando, atenuando a realidade. Esta é a realidade, você pecou, é sim, eu pequei. Quanto sofrimento seria economizado nos nossos relacionamentos quando as pessoas admitem: eu pequei. Como pastor, eu já me deparei com situações tratando às vezes de irmãos e irmãs que às vezes na caminhada da vida tropeçaram, pecaram. E às vezes aquilo é evidente, é preciso tratar, e a gente como pastor, como liderança, como conselho, procura a pessoa para tratar, e a pessoa às vezes vai prolongando uma agonia, e ela se recusa a dizer: eu pequei. Eu pequei. E às vezes é tão difícil ouvir das pessoas, porque somente a partir disso é que começa a haver um processo de cura. Davi chama as coisas pelo nome. As coisas têm nome. Ele diz: eu pequei. Eu pequei, a minha transgressão, a minha iniquidade, eu conheço, está diante de mim. É o meu pecado. É muito importante a gente chamar as coisas pelo nome. Alguns anos atrás, um jovem me procurou, ele estava em crise no seu namoro. Estavam rompendo o namoro. Ele disse: pastor, está complicado e tal. E eu comecei a perguntar: mas e como é que tem sido essa história? Pois é, depois que certos episódios, inclusive nós fizemos amor. Falei: pera lá, vocês não fizeram amor, vocês fizeram sexo. Amor é uma coisa diferente, é muito diferente. E hoje nós chamamos coisas pecaminosas com nomes bonitos, com nomes que não ferem os nossos ouvidos. O sujeito adultera, ele diz, tem um caso. E se for mais chique, diz, tem um affair. Nós adocicamos, nós atenuamos as coisas. Nós chamamos com nomes bonitos pecados horrorosos, pecados terríveis. Davi chamando a sua situação, as coisas pelo nome que elas são. Pecado chama-se pecado, não tem nenhum outro nome para isso, embora às vezes fira os nossos ouvidos, nos desagrade, mas pecado é pecado. Mas esta oração de Davi, esta confissão mostra que o pecado é sempre pecado contra alguém. O pecado não é só para mim. Você esteja pecando contra você mesmo, mas é também pecado contra Deus. Porque o ser humano é um ser relacional, ele relaciona-se. Nós vivemos numa teia de relacionamentos e todo pecado é pecado contra alguém. Não existe pecado em si. Pecado é sempre pecado contra alguém. Diz: pequei contra ti, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. Chamando o pecado de pecado e reconhecendo que ele havia pecado, não só contra Batseba usando do seu poder, não só contra Urias, não só contra Joabe para envolvê-lo numa trama assassina, não só contra o povo de Israel, mas pecado contra Deus. Pequei contra Deus. Esta é a essência do pecado. O pecado, em essência, é pecado contra Deus. E esse texto, esta oração ainda aponta para uma realidade muito interessante. É que Davi diz: eu nasci em iniquidade
em pecado me concebeu minha mãe. É a minha natureza pecaminosa que está aqui em evidência. Isso nos levanta aquela famosa pergunta, que o ser humano é pecador porque peca ou peca porque é pecador. Davi está dizendo que nós pecamos porque nós somos pecadores. Não são os nossos atos que estão errados, somos nós que estamos errados. Não é o que a gente faz que está errado, somos nós que estamos errados. Esta é a essência, esta é a compreensão bíblica de pecado. As pessoas têm uma compreensão superficial de pecado, elas pensam, eu pequei aqui, mas acertei aqui, eu pequei aqui, mas acertei aqui. Então no balanço tem 2-2, 3-1, 4-2 e tal, não está tão ruim, está mais ou menos equilibrado. Vê a vida em termos de atos isolados. Mas pecado no sentido bíblico não são atos isolados. Pecado no sentido bíblico é um estado, é uma condição. Não é o que você faz, é o que você é. E nesse sentido Davi está dizendo, eu sou isto, porque a minha natureza é pecaminosa, eu sou isto. Ele não está se desculpando, a carne é fraca, fazer o quê, né? Muita gente diz isso, eu fazer o quê? A carne é fraca, eu não sou de ferro, eu não sou de, né? Não sou, então, tão forte assim. Então a gente fracassa, né? Afinal de contas, né? Também sou filho de Deus, tenho o direito de dar uma pecadinha de vez em quando. O que Davi está dizendo é que essa é a minha natureza. E a minha natureza é pecaminosa, e a minha natureza é má. E a minha natureza, entregue a mim mesmo. Entregue a mim mesmo. Eu faço coisas feias, ruins e coisas perversas. E ele está reconhecendo isso. Não é apenas o pecado, mas a sua condição, o que o torna então dependente e necessitado da graça de Deus. O pecado de Davi, o nosso pecado, irmãos, nós precisamos pensar. O que Davi expressa aqui é a ambiguidade humana. Nós somos Davi. Nós somos capazes de gestos nobres e elevados como Davi. Mas nós somos capazes de cometer atos tão sórdidos, deploráveis como Davi cometeu. Nós somos isto. E nós trazemos conosco embutida esta ambiguidade. Quando nós estávamos residindo por um período nos Estados Unidos para estudar, eu estava na biblioteca do seminário e naquela manhã eu abri o jornal The New York Times e havia uma matéria, uma manchete, e dentro do jornal 2 páginas retratando uma história que eu nunca esqueci. Era a história de um homem que era prêmio Nobel de Medicina, laureado por todas as academias científicas do mundo. Um homem que nas suas pesquisas havia contribuído para o progresso da ciência, reconhecido pela comunidade científica, pelos governos, mas que fora apanhado naquela semana, e esse era o objeto da reportagem, fora apanhado com pedofilia. Ele trazia crianças da Ásia, supostamente para ajudar, objetivo filantrópico, mas ele abusava sexualmente daquelas crianças que ele havia adotado, cerca de 18 crianças que ele cuidava. E o jornal trazia toda uma história das conquistas, toda a história dos seus diplomas, das suas descobertas que havia abençoado a humanidade, a ciência. Mas por outro lado trazia uma história abjeta, deplorável. E eu li aquela história e falei, mas essa é a nossa história. Nós trafegamos entre esses 2 opolos. Somos capazes de fazer gestos, atos nobres, mas ao mesmo tempo entregues a nós mesmos. E se não for pela misericórdia de Deus, a gente faz coisas piores que Davi. A gente é capaz de fazer. Esta é a ambiguidade humana. Esta é a miséria humana.
Essa é a nossa condição. E dessa condição nós não podemos nos salvar a nós mesmos, a não ser que Deus estenda a sua mão e nos salve, nos redime, nos cure, nos liberte, nos proteja, nos guarde, nos livre. Porque entregues a nós mesmos, nós trafegamos nesses dois extremos. Podemos aparentar religião, podemos vestir máscaras religiosas, mas nós somos isto. A não ser que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde, e nos proteja, e nos cure das nossas ambiguidades. Mas esse texto bíblico mostra, nesta oração, que o pecado traz consequências. O pecado traz consequências. O pecado tem um preço. Consequências sociais, consequências financeiras e consequências espirituais. Davi afetou a sua credibilidade perante o povo. E ele teve que amargar as consequências daquele seu gesto. Deus perdoou o pecado de Davi. Salmo 32 é atribuído a Davi quando ele diz que ele confessou e ele experimentou o perdão de Deus. Mas a história mostra que ele pagou um preço por conta daquilo. Ele teve que enfrentar as consequências de relacionamento, de família, no seu governo. Ele teve que enfrentar isso. Então o pecado tem consequências. Consequências financeiras e consequências espirituais, porque Davi perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação. É muito importante olhar isto. Davi, ele diz: torna a dar-me a salvação, Senhor. Diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Perdeu a alegria da salvação. É isso que acontece conosco também. Perdemos a alegria de cantar, a alegria de servir. Perdemos a alegria de estar junto com os irmãos. Perdemos a alegria de estudar a palavra. Perdemos a alegria da oração. Perdemos a alegria da comunhão. Perdemos a alegria de contribuir. Perdemos a alegria de servir ao Senhor. E muitas vezes essa perda da alegria está relacionada com um pecado não confessado. Um pecado não tratado na nossa vida espiritual. Deus nos dá certa liberdade. Pessoas falam muito em livre-arbítrio, é verdade. Na dimensão psicológica, o ser humano tem livre-arbítrio. Ele decide estudar, trabalhar, casar, mudar. Enfim, decide muitas coisas. Ele só não pode decidir deixar de ser pecador por si mesmo. Só a graça de Deus que opera na vida dele e que faz ele sinta desejo de buscar a graça, a salvação em Deus. Deus nos dá a liberdade. Nesse ponto, Ele respeita a nossa liberdade. Mas Deus também é justo no sentido de permitir que você conviva com os resultados da tua escolha. E que você trabalhe para superar, para vencer os resultados das escolhas que nós temos feito. Eu quero concluir a nossa meditação desta noite deixando um desafio. Nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós somos discípulos. E nós precisamos constantemente confessar os nossos pecados. Como discípulos de Jesus, nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra confessar na língua grega significa homologuem, ou seja, homologar. O que é homologar? É dizer a mesma palavra, é dizer a mesma coisa. O que significa isso? O Davi está dizendo: eu pequei, Senhor. Ele está concordando com Deus. Deus disse: você pecou. Está certo, Senhor. O que o Senhor está dizendo sobre o pecado é verdade.
Eu não discordo, eu não nego. Que o que o Senhor está dizendo sobre o pecado, eu assumo que é verdade e eu confesso. Confessar é você dizer, é você concordar com Deus que aquilo é pecado. E como é que nós podemos concordar com Deus? É quando a palavra nos diz, e quando nós aprendemos da palavra que aquilo é pecado. Se a Bíblia está dizendo, então admita e confesse, homologue, diga a mesma palavra sobre aquele assunto, sobre Deus. Mas também é preciso lembrar que nós devemos esperar na sua misericórdia. O Salmo 130, versículo 3, salmo tão precioso, dizem que é Agostinho, Santo Agostinho, grande teólogo da igreja, escreveu no teto do seu leito de morte, escrito no teto, o Salmo 130, e de modo específico o versículo 3 diz: se observares, Senhor, a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Senhor, quem é que fica na tua presença? Se tu, Senhor, olhar as nossas iniquidades, os nossos pecados. Mas o Salmo diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Contigo está o perdão. E o livro de Provérbios, no capítulo 28, nos diz, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Aquele que nega o seu pecado, aquele que se recusa a reconhecer o seu pecado, nunca prospera. Mas aquele que confessa, aquele que homologa, ou seja, que diz a mesma coisa que Deus está dizendo sobre o seu pecado e deixa, esse prosperará. Eu não sei qual é o teu pecado, eu nem sei nem direito quais os meus. É preciso que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós vamos ter consciência de uma coisa: diante de Deus nós vamos reconhecer o que nós somos, o que nós fazemos, e dizer: Senhor, se tu olhar para os meus pecados, Senhor, nós estamos no mato sem cachorro, mas contigo está o perdão. E por isso, Senhor, eu admito e eu espero na tua misericórdia. Que Deus te abençoe. Que você, ao fazer diariamente a sua confissão de ontem não vale para hoje. Alguém disse que nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado. A gente ora assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus, amém. Mas confissão não é você dizer perdoa a multidão dos meus pecados. É você pega lá, enfia a mão naquele saco e tira e diz: Senhor, está aqui. Este pecado eu estou trazendo na tua presença. E eu fiz isto, Senhor. É coisa feia, horrorosa, mas está aqui. E eu quero te dizer, Senhor, que eu não quero mais repetir isto. Dá-me graça. Dá-me força, Senhor. Eu quero andar na tua presença. Esta é a oração do discípulo. Este é o convite que Deus nos faz nesta noite. Curva a sua cabeça e vamos nos orar, preparando para o momento da ceia do Senhor. Mas curva a sua cabeça e nós queremos orar. Pai, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal. Reconhecemos, Senhor, esta contradição que está dentro de nós, que desejamos coisas boas e fazemos as coisas más, que aspiramos coisas elevadas, mas escolhemos, ó Deus, aquilo que não te agrada. Mas também, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, porque cremos que Tu tens o remédio, Tu tens a cura, Tu tens a solução. E Tu podes, Senhor, nos sarar, nos curar, tratar
e podemos ser tratados e curados, restaurados e renovados. É por isso, Senhor, que oramos agora, pedindo que nos prepare para esse momento de ceia, para esse momento importante na nossa vida, que seja o início, uma nova etapa, uma nova jornada nas nossas vidas. Oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.